Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós temos uma palavra da parte de Deus, é uma palavra simples, mas é uma palavra poderosa, amém? Eu acho que nós estamos necessitando de ouvir coisas simples para não nos confundirmos, sabe? Eu não falo de coisas simplórias, coisas sem interesse, coisas que a gente tem a capacidade de entender e dizer, Deus falou comigo, né? Isso é muito importante. Eu lembro-me de uma época em que eu desprezava algumas coisas entre as crianças, entre a pedagogia. Às vezes a gente tem esses preconceitos, essas tolices de achar que uma coisa é melhor, uma coisa é pior. É um grau de peso, né? E quando você começa a reconhecer que existe um valor por trás de tudo, né? Você pode dedicar um valor, você pode avaliar que existe algo, né, sendo feito. Eu comecei a reconhecer valor em coisas muito simples. Na sabedoria dos mais velhos, na ciência do homem do campo, nas palavras das crianças, naquelas professoras, né, que ensinam as crianças. Para mim elas são também, viu, pastor, grandes doutoras, né, pela sabedoria que Deus dá a elas. E eu tenho uma palavra da parte de Deus extremamente simples para essa noite. Eu quero tocar nesse ponto de falar da simplicidade, que está em Hebreus capítulo 11, é apenas um versículo. Por conta do tempo, e a gente ter uma palavra sucinta, mas poderosa em Deus. Hebreus 11, versículo 8, apenas um versículo. Hebreus 11, 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Amém? Nós estamos vivendo uma época de avanço do conhecimento, né? Avanço da informação. A informação é processada muito rápida, né? Dizem que quando o Brasil teve aquela coisa da independência, demorou, parece que, salvo engano, 3 dias, agora meu fator histórico eu esqueço, 3 dias a 8 dias para todo o conjunto administrativo compreender o que havia acontecido. Hoje uma coisa acontece ali, né? Pode estar online, instantaneamente, é coisa de segundos, né? Claro que não é exatamente ao mesmo tempo, né? Há uma fração de segundos por conta do espaço-tempo. Mas mesmo assim, com essa questão do espaço-tempo, a gente vê que há um processamento, há um avanço. E isso gera em nós um tipo de postura. Eu vou tentar explicar. Alguns anos atrás, nós não tínhamos redes sociais e não tínhamos o aparelho celular, pelo menos todos. Alguns tinham, né, um celular, mas havia uma dificuldade de comunicação. Um aparelho em casa era extremamente caro e alguns tinham até, pagavam cotas, né, a operadoras, que eram estaduais ou federais, para terem aquele telefone em casa. Alguém lembra disso ainda? Vocês estão comigo? Mas hoje, eu viajava e deixava os meus pais, a Manuela viajava, minha esposa, e não havia uma comunicação imediata. Às vezes você ia para alguns lugares que não havia nenhum telefone, e a gente ficava 3, 4, 10 dias sem se comunicar com os pais. Hoje, às vezes eu peço para a minha Vitória, quando ela sai, eu digo, manda em tempo online, eu quero saber onde você está. E há todo um acirramento de cuidado, uma preocupação na tecnologia. Vocês estão me entendendo? Será que alguém também entre vocês faz esse tipo de coisa? Né? Pois bem, nós estamos aqui em um tempo lá no passado. É Abraão. E Deus falou com ele. Amém? Eu costumo dizer que quando Deus fala com um homem, Deus, ele é sempre mais avançado do que a mais alta tecnologia. Tem um salmo que diz isso. Eu acho que é o Salmo 145, salvo engano. Ele diz, e a palavra do Senhor corre velozmente. E a palavra do Senhor corre velozmente.
A palavra de Deus é rápida, Deus não deixa ninguém confundido. Se Deus tem que falar algo com alguém, Deus vai ao encontro dessa pessoa e fala com esta pessoa. Deus tem falado com pessoas em lugares onde a igreja não pode entrar. O Espírito Santo tem entrado, a presença de Deus tem entrado, o Cristo tem entrado em sonhos. Eu tenho ficado emocionado com alguns testemunhos de avivamento, alguns testemunhos de conversões. E às vezes alguém chega assim, no mundo muçulmano, por exemplo, eles têm sonhos e sonham com o Senhor Jesus. E Jesus vai até eles, como foi a Paulo. Cristo ainda continua indo ao encontro dos homens. Amém? E eles se rendem, e eles choram, e eles reconhecem que Jesus é a palavra, o Logos, o Verbo encarnado. A palavra que corre velozmente. Há milhares de anos atrás, há pelo menos 3.700 anos atrás, o Senhor foi ao encontro de um homem, em um lugar que havia toda uma suntuosidade de comércios, de idolatria. Seu nome era Abrão, o nome dele. E a Bíblia diz que Deus falou com ele. E deu a ele um chamado, e deu a ele uma direção. Só que essa direção que Deus deu a ele, não era uma direção com um mapa. Deus não deu a ele um mapa. Deus não deu a ele um crocri. Deus não deu a ele tudo detalhado, aos mínimos detalhes. Não, Deus não fez isso. Deus colocou no coração dele um chamado. E o chamado entrou dentro dele. É como se fosse um guia. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar uma coisa que é muito necessária. Por que Abraão é chamado do pai da fé? Sim ou não? Abraão é chamado do pai da fé. É porque o crente, o cristão, aquele que crê no chamado de Deus, aquele que crê na direção de Deus, ele não é guiado pela sua inteligência. É claro que ele tem inteligência. Ele não é guiado pelos seus sentimentos. É evidente que nós temos sentimentos. Ele não é guiado nem mesmo por líderes, assim, os guias, não. Ele é guiado por algo invisível que está dentro dele, a fé. Amém? Isaías fala disso. Isaías diz assim: e tu ouvirás por detrás de ti a voz te direcionando o caminho, dizendo: este é o caminho, andai nele. Fique pensando comigo. Abraão sai de sua terra, e ele não sabe para onde vai, e ele vai peregrinando. Essa palavra é muito necessária. Essa palavra ela faz parte do contexto das cartas paulinas, ela faz parte do contexto de Hebreus. Depois você pode olhar que a palavra peregrinando, ela está ali envolvida. Jesus é o caminho. E você vai andando, ele ia seguindo. Haviam coisas que aconteciam em sua história. E ele vai avançando, e o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, diz: ele não sabia para onde ia. Isso pode assustar alguns de nós hoje, no século 21. Pegar um avião, ou quem sabe um ônibus, ou pegar o seu veículo e sair ao esmo, sem um lugar para onde ficar. Só que quem não sabia para onde ia era Abraão. Só que Deus sabia para onde queria levar Abraão. Eu acredito que Deus sabe, porque Deus é soberano, onde quer levar a cada um de nós. Amém? E é um passo de fé. É por isso que a Bíblia diz, seguindo nas pegadas do Mestre. Os Salmos também falam disso. Diz que ele andou sobre o mar e ninguém viu as suas pisadas. Porque ele não deixa as marcas. É um caminho individual de cada um. E é um caminho de fé. É um caminho individual. É um caminho que você não aprende na escola teológica. É um caminho que você não aprende com os teólogos. Você não aprende nem mesmo na igreja. É um caminho que você aprende pela obediência da fé ao Espírito. Porque aquele que está detrás de ti, te guiando, é o Espírito. Por que ele vai detrás de ti? Porque ele não anula você.
Ele continua dizendo, olha, você tem liberdade, você pode decidir se vai me obedecer ou não. Eu gosto disso. Porque algumas pessoas acham que o Espírito toma a pessoa e tira dela a liberdade. Não. Esse Deus que guiou a Abraão, ele nunca tirou de Abraão a liberdade de escolhas. Ele nunca tirou de Abraão a liberdade de viver. E essa liberdade em Abraão gerou coisas boas e também coisas ruins. Mas se Abraão acertasse, Deus estava ali para dizer a Abraão, você está acertando. E se ele errasse, o Senhor estava do lado dele, dizendo, eu estou aqui para corrigir a rota da tua vida. Você me entende? Vamos contar um caso em que Abraão errou. Ele teve um filho com uma escrava, Agar, a sua concubina. E concubina por forçação de barra da Sara, não é isso mesmo? E vem o Ismael. Eu tenho ficado muito triste com o mundo muçulmano, em especial o mundo árabe, que são descendentes de Agar, de Ismael, de Abraão. Eu tenho ficado triste, isso me leva a orar. É importante às vezes a gente entender que a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. E eu tenho ficado triste, pastor Ailton, com o que aconteceu lá em Israel. E quando a gente vê imagens e a gente lembra do mundo moderno que tudo, as tragédias, o terrorismo, a negação do terrorismo por alguns, famílias arrasadas, crianças, porque crianças são indefesas. A parte mais triste numa guerra é a morte de crianças e mulheres. Eu falo disso no treinamento militar e nos livros que eu li lá nas bibliotecas dos quartéis. Um quartel, um treinamento militar, ele trabalha pela ética e pela moral. Isso é uma coisa que, inclusive, é crime de guerra, não é isso? Você matar crianças e mulheres indefesas. E a gente vê aquilo e a gente fica triste. E ali está uma desobediência. Alguém está me entendendo ou não? E um dia Deus chegou para Abraão e disse para ele assim, Abraão, manda fora, despede a Agar, tua concubina, e a Ismael, teu filho. É um texto muito duro. É um texto que algumas pessoas que têm uma mente progressiva fazem apenas a crítica, a chamada exegese crítica, que é uma fundamentação do século XIX. Que olham as coisas de Deus sobre a ótica de falar mal do que Deus faz, sem compreender. Porque quando a gente não compreende o que Deus faz, a gente critica, a gente diz que está tudo errado. Só que Deus não faz nada errado. Concorda comigo? Deus é bom, e é bom em todo o tempo. E ele tinha que corrigir a rota. E ele despediu a Ismael e a Agar. Porque o filho da promessa era quem? Era Isaac. Em Isaac será chamada a tua descendência. Pare e pense comigo, por favor, só um pouquinho, agora olhe para você. Abraão, a cada passo que dava nas areias do deserto, ou nas campinas do Oriente Médio, ali do fértil crescente, saindo da Caldeia, indo até a região de Canaã, em terrenos difíceis de andar, em terrenos às vezes melhores para andar, mas seja qual fosse o terreno, havia uma incerteza a cada passo, para onde é que eu estou indo? Diga assim comigo, quem anda na fé, talvez não saiba tudo, mas nunca é um perdido. O cristão, ele não tem o conhecimento de tudo. O cristão, ele não sabe o dia de amanhã. O cristão, ele sempre está diante de coisas novas. Ele sempre está diante de coisas que vão pegar ele de surpresa. Sempre vão nos fazer dizer como é que isso tudo veio a acontecer. É a soberana mão de Deus conduzindo a história. É a mão de Deus escrevendo a história. Eu fico me imaginando. Talvez você também possa se imaginar. Alguns anos eu estava na minha terra natal, a Princesa do Sertão, Feira de Santana.
ensinando teologia com algumas centenas de alunos em algumas escolas teológicas, e nunca passava pela minha cabeça que Deus falaria comigo, sai como Abraão saiu. Foi assim que Deus falou comigo. E vim para aqui, a cada passo, às vezes a gente tem incertezas, e a gente começa a ouvir uns aos outros, porque a palavra de Deus, a direção de Deus, ela é colocada na boca de alguém, às vezes dos filhos, das crianças, né? E você começa a ver. Eu fico pensando em Jesus, quando no Sermão da Montanha ele disse, olhai os lírios dos campos, olhai os passarinhos. Sabe, queridos, aquele olhar não é um olhar apenas de ver a beleza da criação, mas é um olhar de olhar e ver Deus falar contigo. De você ver um lírio do campo que cresce e dizer, Deus está falando comigo. De olhar os passarinhos e dizer, Deus está falando comigo. Você compreende? Porque a sutil voz de Deus, a doce voz de Deus, ela fala a cada um de nós de muitas maneiras. Jó, capítulo 32, tem um texto, eu convido você a ler em casa, que ele diz sobre as maneiras de Deus falar. Ele diz que Deus fala com sonhos. Ele diz que Deus fala na palavra. Ele diz que Deus fala castigando o corpo, com uma enfermidade. Em que Deus está falando contigo, aqui e agora? Como? O que é que Ele tem usado para chamar a tua atenção, para falar contigo? Coloque o seu coração na fé. Entenda que você talvez não precisa saber de tudo. Às vezes a gente quer o controle. A gente quer pegar o volante e dizer, eu tenho o controle. Só que no veículo da fé, quem está posto com as mãos no volante, não somos nós, é Deus. Ele que está guiando a tua vida. Você não tem controle de nada. Você não está no controle. Tem um hino antigo norte-americano que foi traduzido e é cantado em diversas igrejas evangélicas pelo Brasil. E o hino, ele é muito sugestivo e muito apropriado para esta mensagem. Ele diz assim, tudo entregarei, tudo entregarei. Ele diz assim, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Isso é soberania. Isso é você dizer que a fé que você vive, ela diz para você todos os dias, eu não estou no controle. Eu já estou encerrando. Deus tem algo com esta igreja. Deus tem algo com você. Deus tem algo conosco. Talvez, pastor, assim como eu, o Senhor já fez planos, e esses planos minguaram. Talvez o Senhor fez cogitações, assim como eu também já fiz as minhas holocubrações, e elas deram no chão. Talvez fizemos planos e eles não deram certo, mas isso não quer dizer que a gente não vai parar de sonhar, vai parar de planejar, não. Concordam comigo? Mas talvez as frustrações, as negativas, talvez aquela oração que não foi ouvida e que calou silenciosa em nosso coração, ela seja tão necessária. Porque eu acredito que Deus, Ele ouve todas as orações, mesmo aquelas que Ele responde negativamente. E aqui eu encerrando, falando da direção de Deus, existe um homem que ele orava seguindo os caminhos missionários. O nome dele é Paulo. Tem um texto lindo no livro de Atos, que ele diz que orava e dizia, Senhor, é aqui que eu vou.
E Deus dizia, não, não é aqui. E ele dizia, é por este caminho, e o Espírito Santo ia até ele e dizia, não, eu te impeço de você andar por aqui. Forte isso, né? O Espírito impedindo dele andar, dele seguir. E tem um capítulo em que ele ora a Deus pedindo algo que era uma necessidade para ele. Era uma precisão. Talvez fosse uma dor na alma e no corpo. As dores da alma são piores do que as dores do corpo, porque elas mandam as dores para o corpo. E aí vamos nos médicos, vamos ao check-up, e eles acham a gente que até está biruta, porque eles fazem o check-up, pastor, e não encontram a razão das dores. São psicossomáticas, não é assim? Psicossomáticas. E ele orava, porque ele queria que Deus tirasse dele um espinho na carne. Sabe, quando a gente anda, eu me lembro de algumas jornadas na época da caserna. Quando você anda muito, você castiga os pés. Não sei se o Senhor já castigou os seus pés em alguma jornada. E eu me lembro de uma jornada de 40 quilômetros. E a gente vinha de uma jornada de exercícios, e os meus pés não estavam tão bons. Mas eu não poderia me desanimar. Eu teria de acordar pela madrugada e seguir aquela jornada de 40 quilômetros. E era uma jornada inteira, sabe? Com pequenas paradas para beber água do cantil e seguir. E eu me lembro que depois de alguns quilômetros, nós descansamos, tomamos uma refeição quente e bebemos a água, ainda o dia estava nascendo. E eu tirei o meu coturno, eu olhei para os meus pés e eu tive pena dos meus pés. Eu disse, eu estou com pena de vocês. E seguimos a jornada. E quando chegamos no lugar, 40 quilômetros, mais uma vez, agora eu tirei os meus coturnos. E eu já estava com pena dos meus pés. E eu olhei para os meus pés e agora eu tive compaixão dos meus pés. Eles estavam todos esburacados, calejados, feridos. Eu tinha preparado o meu coturno, eu tinha preparado a minha meia, eu estava preparado, mas a gente nunca está preparado para a jornada, a gente sempre está diante do novo, e às vezes o novo causa sofrimento, às vezes essa incerteza causa angústia, causa talvez em Paulo o espinho na carne. E Paulo, ele disse assim, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus disse a ele, não. Ele orou mais uma vez e Deus disse, não. E ele orou mais uma vez e Deus disse, não. Encerrando a mensagem, o que Deus estava fazendo com Paulo era apenas aguçando nele o ouvido. Logo depois, Deus disse assim para ele, Paulo, claro que eu estou aqui pensando o texto. E ele disse assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz então para Deus numa gratidão, então, Senhor, eu me deixarei gastar, porque quando eu estiver fraco, aí eu serei forte. Talvez a sua mente nessa noite, nessa mensagem, ao ouvir, esteja enfraquecida, confusa. Talvez você carregue dores na alma. Talvez você acha que tudo está perdido. Talvez você não está entendendo o que Deus quer para a sua vida. Mas terminando essa mensagem, eu quero fazer com você, como dizia os crentes lá no primeiro século da igreja. Nem tudo é para a gente entender, mas tudo é para a gente crer. E lembrando de Jesus, quando fazia algo que os discípulos não entendiam culturalmente, e nem racionalmente, e nem emocionalmente, Jesus disse assim para eles, o que eu faço agora, vocês não entendem,
mas entenderão depois, porque Deus nunca vai deixar ninguém confundido. Fique de pé, deixa eu orar com você, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, esse é um tempo de grandes confusões. Deus tem um propósito para esta igreja. Enquanto eu tenho esse propósito, eu sonho. Amém? Eu sonho. Eu sonho com Deus impulsionando o evangelismo, as missões, colocando um sorriso como o do Salmo 126 no nosso querido e amado pastor e a pastora, colocando um sorriso em todos nós, porque Jesus não é dentista ou odonto, mas Ele sabe restaurar o sorriso da alma. Feche os olhos, ore comigo. Ó Pai, louvamos o Senhor, porque nós somos crentes como nosso pai na fé era Abraão. Nós seguimos uma jornada sem saber para onde ir. E o Senhor tem nos conduzido até aqui, e aqui estamos nós, Senhor. E nós queremos cumprir a Tua vontade. Eis aqui o Teu servo, eis aqui a Tua serva. Cumpra em nós a Tua palavra. Seja o Senhor o comandante, assuma o comando do leme, assuma o volante, assuma o comando do nosso coração. Tire de nós o egoísmo, que o eu seja crucificado na cruz de Cristo. Que não viva eu, mas que Cristo viva em mim. Em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor.